quando você trata com vidas, quando você ajuda pessoas a mudar a história da vida delas, você começa a se sentir útil no mundo. Você não é mais uma pessoa qualquer, você começa a ter um significado a sua vida. A sua vida faz sentido para alguém, porque você ajudou alguém a caminhar uma jornada. Olá, 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 tudo bem? Eu estou de volta e eu adoro dizer essa frase, eu estou de volta e hoje eu estou de novo muito, muito, muito feliz. Mais uma edição do Confie no Processo Podcast, esse podcast que tem servido para apoiar pessoas e principalmente para levar o nome de Deus aos rincões e às pessoas mais improváveis que você pode imaginar. Os testemunhos que têm chegado aqui têm deixado meu coração muito, mas muito feliz. Gosto sempre de repetir. Me pediram para eu parar, para eu fechar a minha boca. Mas eu fui mais obediente e não fecho mais a minha boca. E hoje é um dia muito especial, porque um improvável, muito improvável, vai acontecer aqui. Eu tenho uma convidada que veio de muito longe para conversar comigo e para deixar aqui registrado, nesse ambiente magnífico e maravilhoso que é a internet, o testemunho de vida dela. Mas antes de eu falar da minha convidada, pega o link desse vídeo e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Por quê? Porque em algum lugar, nesse momento que você compartilhar, alguém precisa ouvir sobre a palavra de Deus. E tem mais, não é só isso, você já sabe. Esse é um podcast de apoio ao projeto Eu Tô no Quênia. Gustavo e Miriane, essa hora, já estão em campo, lá no norte do Quênia, levando a palavra de Deus a povos não alcançados. Eu me arrepio porque cada vez que eu consigo falar com eles, agora está cada vez mais difícil o contato com eles por causa da internet. E aqui embaixo também tem o @Eu Tô no Quênia e tem o link lá no Instagram para você começar a participar desse projeto. Nós temos aí 3 anos de sustento a esse casal de missionários no Quênia a partir de R$30 por mês. Esse é o valor, esse é o preço que a gente pode ter, que a gente pode pagar para contribuir com esse projeto maravilhoso. Mas eu quero falar da minha convidada hoje. Ela é irmã de uma pessoa que eu amo muito. E automaticamente a gente acabou, eu e Rubinho e as pessoas próximas, a gente acabou amando a família toda. A gente começou amando o irmão, a esposa, o filho. Parou ali, né? Não. Aí um dia a mãe dele veio pra cá. Amamos a mãe. Aí em março desse ano veio o pai. Amamos o pai. Só que essa pessoa eu já tinha conhecido pela internet. Porque todo mundo falava, não, eu fiz o meu curso com ela lá em Curitiba. Não, eu fiz não sei o que, tu precisa conhecer essa pessoa. E aí eu fui pro Instagram, e ela não mora aqui, ela mora em Orlando, lá nos Estados Unidos. E ela veio visitar o irmão. E eu provoquei esse encontro aqui. Fui na cara dura e disse, grava um podcast comigo, porque eu assisti uma live tua uma vez e me impactou muito. Me ensinou muito sobre julgamento das pessoas. E é com muita honra que eu recebo a coach, mentora e o que mais? Filha amada do Senhor. Filha amada do Senhor, Roberta Gomes, minha linda, muito obrigada. Já virou minha melhor amiga. Já viramos muito amigas. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui para contar o seu testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar não somente o nome do Senhor, mas vai contribuir com muitas pessoas que vão assistir a tua história e saber da tua história. Eu não tenho dúvida, Carlinha. Para mim é uma grande honra. É uma alegria estar aqui. É o meu primeiro podcast. Olha que não sabia. É o primeiro podcast, principalmente por falar sobre esse assunto que você me convidou para a gente conversar. E eu estou extremamente impactada porque o que mais o Senhor falou comigo durante todo esse tempo foi: confia no processo. Então eu estou no lugar certo, com a pessoa certa, para fazer a coisa certa. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Obrigada pelo convite. Que bom que você veio, que bom, que bom, que bom. E eu quero que as pessoas conheçam quem é a Roberta, porque é filha amada de Deus, e ser filha amada de Deus já é o muito que a gente pode ser. É verdade. E eu quero que tu fale mais um pouquinho, quero que você fale da filha, quero que você fale da família, quero que você fale do Ceará, que eu amo a tua terra. Conta pra gente. Eu sou uma filha amada do Senhor, eu sou
apaixonada por Jesus. Eu sou embriagada pelo Espírito Santo. Uau. Eu amo estar na presença do Espírito Santo. Eu sou alguém que se apaixonou de uma forma avassaladora pelo Espírito de Deus, desde que comecei essa jornada. E sou mãe de uma princesa linda, chamada Alicia, de 11 linda anos. Tenho pais maravilhosos que são bênçãos na minha vida. Sou irmã do Ronald Gomes, irmã do Ronaldo Gomes, cunhada da Lidiane, tia do Henry, cunhada da Daniela também, que mora em Brasília. Então, hoje eu posso dizer isso, principalmente pelo que a gente está vivendo nessa estação, nesse momento da nossa história. Eu sou bem feliz por quem Deus me fez e quem eu assumi ser. Mas me conta, pra gente deixar aqui registrado, como é que acontece esse teu encontro com Jesus? Uau! Essa é uma pergunta emblemática, porque desde 12 anos foi o momento que eu ganhei minha primeira Bíblia, né? E era uma Bíblia que eu não conseguia ler com clareza. Eu tinha aquela sede, aquela fome, passei ali como católica, né, pelo catecismo, primeira Eucaristia, aprender todas aquelas orações. E eu me apaixonava, era o lugar que eu mais amava estar. Então, aos 12 anos, eu ganhei uma Bíblia, minha primeira Bíblia. E era uma Bíblia pequenininha, eu ainda tenho essa Bíblia. E eu lia, mas assim, parecia difícil, sabe? Uma leitura de um livro que parece que vai além da sua capacidade. Mas eu não desisti, eu sempre estava ali e sempre me atraiu. Mas o tempo foi passando, as coisas do mundo foram realmente se tornando mais sedutoras. E mesmo assim, eu estava ali naquele meu relacionamento com Deus de domingo, né? Para esquentar o banco da igreja. Mas era onde eu me sentia em paz. Embora que eu tinha uma liberdade espiritual, eu achava que eu poderia conhecer outras formas espirituais, né, de chegar a algo que suprisse aquela pergunta, aquele vazio que havia no meu coração. E que não era preenchido tão somente pela igreja aos domingos, né? Porque, afinal de contas, na época, eu ia para a igreja para depois eu ir para o forró. Né? Como boa cearense que eu era, sim, tinha um forró no domingo, então eu ia para a igreja e depois eu ia para o forró. E também busquei outros meios, né? Outras formas que a gente chama de sincretismo religioso, né? De buscar respostas para aquele chamado que já existia no meu coração. Eu não fazia ideia de que chamado era esse. Eu não conhecia, eu não tinha uma orientação espiritual, porque apesar de ter passado por todos os ritos, né, na Igreja Católica, crismei, eu não sentia completa. Tinha algo dentro do meu coração que era muito latente, mas eu não sabia o que era. Então eu comecei a fazer grupos, eu comecei a participar de grupos de oração pelo desejo, pela necessidade. E o tempo foi passando, a gente entrou numa jornada de autoconhecimento, a gente buscou o autoconhecimento primeiro, e nessa busca pelo autoconhecimento havia uma área que era espiritual. Então a gente era questionado, né, temporariamente, né, a cada sessão ímpar, né, do processo de coaching, a gente era questionado, e aí, como é que tá o pilar espiritual? E a princípio eu disse... E é logo a primeira pergunta, né? É a primeira pergunta. E foi interessante porque, assim, sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu ainda não tinha vivido espiritualmente, e eu não tinha explicação para isso, porque eu fazia tudo que o meu ciclo social de, por exemplo, avós, tias, faziam, né? Então, por que eu não era preenchida naquilo? Mas, nesse tempo em que a roda da vida começou a me questionar ali, havia alguns parâmetros, vamos dizer, indicadores de que seria bom para uma vida espiritual. E ali eu comecei, então, a me questionar. Peraí, eu estou orando, eu estou indo para a palavra, mas eu leio e eu não consigo aprender. Até o dia que o meu irmão decidiu que ele ia para uma renovação carismática da igreja, e eu falei assim, ele surtou. Qual dos dois irmãos? O Ronald sempre foi o que puxou. E aí ele falou, eu vou para essa comunidade católica, e aí e ele começou a ir, a gente foi junto com ele.
E aí ele sentiu um dia uma curiosidade de ir numa igreja evangélica, ele foi. Falei, agora é demais. Agora eu vou lá. Se passou. Agora ele se passou mesmo. E eu, como muito mãezona, sempre fui assim dos meus irmãos, eu sempre tive uma relação de muita maternidade, de muita, apesar de não ser nada dominante, entreguei, né? Apesar de não ser nada dominante, mas eu tinha esse poder da irmã mais velha, de exercer influência sobre eles, mas naquele dia eu estava decidida, evangélico ele não vai ser. Não, eu vou tirar ele do inferno. E aí eu fui, minha amiga. Fui com a Alicia, deixei a Alicia lá no Kids. E o que eu vivi naquele momento, naquela noite, é inexplicável. Eu chorava compulsivamente, eu não entendia por que eu estava chorando, mas eu estava cheia, Carla. Eu vivi uma experiência com o Espírito Santo naquele lugar que eu não consigo descrever. Meu idioma jamais alcançaria palavras. A forma como eu saí cheia, e eu saí tão cheia que transbordou pelos meus olhos. Eu chorei muito aquele dia. E ao mesmo tempo eu estava confusa. Porque é difícil quando você começa uma jornada que você não tem uma informação. Como uma pessoa que é bem estável, que gosta da informação com antecedência para poder se preparar. Eu queria, sim, que alguém tivesse me dito quem Jesus é de verdade, ou como é que funciona uma jornada de um cristão, o que eu tenho que fazer para conhecer ele, se ele realmente existe. Então, eu tinha essa sede, eu não sabia dar nome a isso. E naquele momento, eu também não sabia o que estava acontecendo. Então, eu entrei num conflito pessoal, porque eu tinha ido para tirar meu irmão do inferno. Mas eu tinha me apaixonado por aquilo que eu chamei de inferno. Aquela experiência daquele lugar, uma igreja preta, totalmente diferente, sem altares para santos. Sem os santos, né? E aí, esse foi o marco que começou o meu conflito pessoal para conhecer mais essa jornada. E aí, eu também sinto essa coisa do encher, de vez em quando enche, quando eu vejo eu tô chorando, e essa cara tá chorando por quê? Eu falei, não sei, mas me deixa aqui, que tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, mas me deixa aqui, porque tá cheio. E aí começa a tua jornada também de treinadora. Eu quero chegar nos Estados Unidos, eu quero saber como é que a Roberta chega em Orlando. Então, nessa época eu já estava, junto com o Ronald, já era treinador, eu já estava trilhando a mesma jornada, apaixonada pelo que eu estava fazendo, porque quando você trata com vidas, quando você ajuda pessoas a mudar a história da vida delas, você começa a se sentir útil no mundo. Você não é mais uma pessoa qualquer, você começa a ter um significado a sua vida. A sua vida faz sentido para alguém, porque você ajudou alguém a caminhar uma jornada. E isso foi muito forte para mim. Então, caminhava junto com esse meu crescimento espiritual. Ajudar pessoas, para mim, era um compromisso que eu precisava trilhar em paralelo com o meu crescimento espiritual, porque não dava para dissociar. Como é que eu ia ajudar uma pessoa enviando essa pessoa para ir buscar um Deus que não existe? Então, eu tive essa... E aí, isso parece que aumentou a minha velocidade também no meu desenvolvimento como profissional. Eu me conectava muito mais fácil com as pessoas, né? Eu lembro de situações onde eu fiz uma sessão com a pessoa e a pessoa, quando estava chegando lá no local para ser atendida por mim, ela me liga e diz assim, olha, me perdoa, eu não posso mais ser sua cliente porque eu faço parte de uma crença e a pessoa que faz a gestão da minha crença, ela não vai me permitir avançar no processo com você. Espiritualmente falando. E eu falei, tá tudo certo, mas eu vejo como cuidado de Deus. Foi proteção, porque eu não tinha ali naquele momento a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Então, eu comecei a ganhar velocidade na minha vida profissional e comecei a trabalhar muito como coach. Aí a companhia me chamou, né, me convidou para estar junto com ela. Foi para mim assim um motivo de muita alegria. Eu entrei em 2017 lá e fiquei até o finalzinho, quando fui para Curitiba, fui convidada para ministrar uma palestra, um treinamento. E ali foi incrível, porque eu iniciei essa jornada na Febracis profissionalmente, mesmo me sentindo uma profissional capacitada para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer na Febracis de Curitiba. Então, eu sou muito grata aos treinadores, aos diretores, né, que me convidaram, e também ao povo dessa cidade, que me recebeu de braços abertos e quebrou toda a crença, né, que as pessoas diziam,
você vai para Curitiba, cuidado, que Curitiba, minha filha, é lugar de prova. E aí, eu acredito que, assim, foi o melhor tempo profissional, assim, desse início de jornada. E, em paralelo, eu também buscava muito a Deus. Eu já tinha o meu secreto, eu já fazia retiros, eu ainda não tinha decidido batizar. Mas 2 anos eu estava ali namorando, né, com aquele movimento novo, mas eu tinha muitas raízes fincadas por conta da questão até familiar, né? O catolicismo, ele segura muito a gente. Até porque, eu não sei como é que foi o teu aprendizado, mas o meu dentro do catolicismo foi que Deus não era amor. Mas Deus castiga. Sim. Eu escutava, não faz isso porque Deus castiga. Exato. Eu escutei isso de vó, escutei isso de mãe, de tia, enfim. Exato. Então não faz isso porque Deus castiga. E de repente me é apresentado um Deus bondoso, Sim. um Deus generoso. O Deus é fiel e Deus é amor, que era o que a gente sempre via colado numa traseira de caminhão, alguma coisa, né? Eu entendo esse teu conflito, e as pessoas que eram católicas, como nós éramos, eu e o Rubinho, que a gente conversa, a gente entende isso também. A gente se encontra nesse momento de entender, não, mas vai batizar, mas já foi batizado. Mas a palavra é bem clara, né? Se crê e for batizado, será salvo. E a ceia? E depois a ceia, eu disse, não, mas eu não fiz o curso para tomar a comunhão. Como é que eu faço agora, né? Tudo põe a gente ali num certo cheque, né? Será que eu tô fazendo certo ou errado? Isso. E a nossa tendência é sempre buscar fazer o certo, né, Carlinha? Então, eu tinha isso muito forte dentro do meu coração. Eu não quero perder as minhas raízes. Para mim era sempre muito difícil achar que eu estaria entrando nesse novo momento com o Senhor, mas o seguro... Aí fala o perfil comportamental, eu tinha necessidade de segurança. Então o seguro era permanecer nas minhas raízes espirituais católicas, porque a minha avó me ensinou, a minha avó me levou para a procissão, a minha avó fazia novena, a minha bisavó, entende? Então, tipo, toda uma história. E aí a gente entende, depois de um certo tempo, que a gente sabe da hereditariedade, da influência positiva e negativa, no processo de idolatria, no processo, né, de construção de outras mentalidades, que são sofismas e heresias. Então, eu era muito arraigada com isso, mas fui para retiros, fui para a Estância Paraíso, comecei a conhecer... Estância Paraíso. Maravilhosa. Eu digo, as pessoas dizem, todo homem ou toda mulher tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Aí eu acrescentei o 4º elemento, tem que fazer o Moriá. Exatamente, fazer Moriá. Fui convidada pelo meu irmão, né, assim, a entrar nesse lugar de conhecer mais. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria entender que Jesus era esse. E que estava regendo a minha vida. Porque eu vinha de um cenário de muita escassez. Mentalidade. Uma mentalidade escassa. Onde, na minha cabeça, eu nunca conseguiria um apartamento com porcelanato. Olha que loucura. Eu nunca ia conseguir morar num apartamento de porcelanato. Para mim, riqueza era morar num apartamento de porcelanato. Olha só. E eu olhava que de Fortaleza, a gente aqui no sul já é um apartamento com piso de madeira por causa do frio. Olha aí. E aí eu dizia, qual é a vida que eu vou dar para minha filha? Eu fiz algumas juras também pessoais, quando eu tive um momento, né, de definir ali a pensão, que eu nunca tive conflito com o pai da minha filha, pelo contrário, ele sempre foi muito reto, mas assim, eu não queria esse corpo a corpo, então eu disse, vamos levar para um juiz definir tudo, mas ali, naquele momento, eu fiquei meio, sabe, tipo assim, peraí, isso aqui vai ser esse valor, mas... eu nunca vou conseguir dar para ela se eu ficar só com isso aqui, eu nunca vou conseguir dar para ela o que ela merece. E aí foi quando eu comecei a viver esse chamado de, peraí, quem é a mãe que você nasceu para ser? Então esse processo de autoconhecimento, ele veio depois da chegada da Alicia. A Alicia mudou radicalmente a nossa história. E aí, mudando a nossa história, os meninos buscaram mudança, meu irmão buscou mudança, a gente entrou nesse processo de autoconhecimento, me apaixonei pela metodologia do coaching integral sistêmico, porque eu vi a transformação na vida das pessoas, eu vi a transformação acontecer dentro da minha casa, né, com os meus irmãos. Eu vi eles saírem do álcool para água de coco, eu vi eles saírem do álcool para a Bíblia. Então, assim, foi uma transformação de comportamento. E aí, quando a gente vem para Curitiba, eu começo, então, a morar num apartamento de
Porcelanato. Com porcelanato. Uau. E eu olho e falo, cara, se esse era o meu sonho inconsciente, que na verdade estava ali latente, eu nunca tinha mencionado para ninguém, se eu posso chegar aqui, imagina onde eu posso chegar. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de conhecer geografias novas, de expandir, né? E Curitiba já estava maravilhoso. E minha mãe tinha uma fala que dizia assim, não compra cacareco. Porque eu dizia assim, vamos lá na Tokstok? Nossa, eu sempre amei casa, sempre amei organização, decoração. A Tokstok pra mim às vezes é passeio de domingo. Vamos dar uma voltinha. Né? E aí a gente chegava lá, eu vou comprar isso aqui. Ela disse, não compra isso, daqui tu vai já embora. Detalhe, lá na minha formação, a minha mãe viu que eu queria, antes da minha formação, minha mãe viu que eu queria muito ir para algum lugar, cuidar da minha filha, fazer a minha história, fazer a minha vida. E eu disse, mãe, eu vou pegar os 8 mil reais que eu tenho aqui e vou para os Estados Unidos com a Alicia. Tirei o passaporte dela, quando já estava para tirar o visto, a pessoa que ia me receber lá disse assim, não tira, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para o Brasil. E aí me frustrou os planos, e aí eu peguei o dinheiro, liguei pro meu irmão e disse, Ronald, paga minha formação em coaching aí. Eu vou fazer essa formação. Porque a minha mãe falou uma palavra, ela disse assim, você pode até ir para os Estados Unidos, limpar banheiro, trabalhar do que você quiser, mas você vai formada em coaching. E aí eu falei, ok. E eu obedeci aquela palavra, porque juntou com essa decisão dessa pessoa de voltar para o Brasil e não fui. Estou eu morando em Curitiba, feliz da vida, no meu apartamento de porcelanato. Sem com coisinhas da algumas coisinhas da Tokstok. Com certeza, amiga, com certeza. Com um apartamento lindinho, querido, aconchegante. Era o apartamento mais novo no bairro Nobre, ali atrás a minha filha estudava num colégio muito bom ali no Batel. A gente morava uma rua, era Água Verde. Então, era o apartamento mais novo que tinha na região daqueles prédios que são mais antigos. Então, eu estava muito bem, estava feliz, trabalhando, fluindo, vendo as pessoas, né? E aí me chega uma proposta. Isso a gente está falando de que ano? 2019. 19. Roberta, ela era minha coach, mas não chegou a me sondar em momento nenhum. Ela morava lá nos Estados Unidos, eu tinha ido ministrar um treinamento em Boston, porque nessa altura do campeonato eu já rodava o Brasil inteiro ministrando treinamentos. Sim, a fama da Roberta, treinadora, é grande. E já estava bem feliz com tudo que estava vivendo. E aí eu tinha ido ministrar esse treinamento, ela foi da Flórida até Massachusetts para fazer uma sessão comigo, fechamos o processo, começamos online. E no meio de um dia qualquer, estou voltando da igreja de um domingo, ela me liga e fala assim, olha, é o seguinte, meu marido assumiu uma parte da Febracis de Orlando e a gente quer você aqui como treinadora. Me dá a resposta, porque a gente precisa acelerar o processo. E aí eu falo, minha resposta é sim, mas eu vou orar. Eu não queria perder a oportunidade, mas eu queria consultar o meu pai, né? Nessa altura do campeonato, eu já tinha realmente muita intimidade com Deus e eu achava que eu estava vivendo a minha plenitude na minha vida espiritual. Eu estava no auge de todos os dias chegar para o meu secreto, ter meu espaço com o Senhor, colocar um louvor, adorar e agradecer tudo que estava acontecendo. Eu estava feliz, Carla, muito feliz. E aí, eu decidi batizar. Ainda sem dar meu 100% de resposta. Fui consultar, claro, os diretores, né, a quem tinha que consultar, o Paulo, a Camila, né, que foram muito solícitos também. E, nossa, me deram o maior apoio, né, ela ficou bem, na época ela disse, eu fico bem feliz, porque você foi daqui de Fortaleza, você saiu daqui, você foi gerada aqui, pertinho de nós, então eu fico feliz por você, por saber que é você. E confiavam também, né, no meu caráter, no meu profissionalismo. E no dia do meu batismo, dia 6 de novembro de 2019, eu acordei às 7 horas da manhã sem despertador. Só sei que foi 7 horas porque eu olhei para o lado e vi que era a hora. 7 horas, eu levantei, foi tudo diferente. E na hora que eu levantei, eu ouvi a voz. Eu olhei assim para o campo superior direito, não estava fazendo ferramenta. Mas eu olhei para o campo superior direito e eu ouvi o Senhor falar assim, levanta, vai batizar e volta. Quando você chegar em casa, você vai arrumar
todo o seu apartamento, porque você vai embora daqui. Eita. Naquele momento, quando eu voltei do batismo, aí eu falei pra pessoa que me fez a proposta, eu falei, olha, minha resposta é sim, eu vou. E eu comecei a arrumar minhas coisas hoje. E aí foi muito rápido. Em uma semana eu estava ministrando um treinamento de muita profundidade espiritual também, né? O último treinamento, que era o Master Coach, mais profundo mesmo, exigia muito preparo. Sim, era novembro, geralmente no final do ano, nessa época tem uma turma, né? Em uma semana, 2 amigos, 2 grandes amigos, quero deixar um beijo e um abraço pro Sandro e pra Vivian. Eles entraram na minha casa junto com a minha mãe. E eles me ajudaram a separar móveis, tudo que era para vender. Em uma semana, minha casa estava toda vendida. Eu nunca tinha escutado falar disso. Eu estava começando a viver coisas, né, que eu não tinha vivido antes. Então, aquilo ali também foi uma resposta de oração. Aquela voz que eu achava que realmente era a voz de Deus, eu confirmei, é a voz de Deus. Terminou, a gente teve a festa da certificação e no outro dia foi embora. Dia 26 de novembro, eu estava chegando nos Estados Unidos para morar. E foi tudo assim... Eu sou uma pessoa romântica. Eu sou romântica. Eu gosto de romantizar. Mas eu aprendi que a gente também tem que colocar o pé no chão e viver a realidade. E a primeira parte dessa realidade era entender que eu não tinha ido para a terra do Mickey para passar férias. Eu estava indo para trabalhar. E ali começou uma jornada de conhecer, teve um intercoach, né, onde a gente vê as pessoas daqui. Ainda não cheguei. Mesmo assim, já comecei a ministrar treinamento, fui super bem recebida pela unidade. Foi, assim, um momento extraordinário na minha vida. Foi um grande sonho, que na verdade eu não desenhei, mas o Senhor sonhou. E ali eu vivi um momento incrível. Num lugar em que muitos brasileiros vão sem perspectiva profissional. Exatamente. E que sonham morar. E vão de qualquer jeito, né? Exato. E embora não houvesse nenhuma confirmação de como seria o processo imigratório, mas havia N possibilidades. Em pouco tempo, porque eu cheguei em novembro, em pouco tempo, a gente começou a perceber um movimento estranho dentro dos Estados Unidos. Já era o Covid, que já tinha começado na China. Então, eu vou te contar que em janeiro de 2020, foi em novembro, quase dezembro, a gente estava casando o nosso filho nos Estados Unidos. E do casamento do nosso filho já saíram várias pessoas com Covid quando nós chegamos de volta no Brasil. Uau! E aí nós ficamos 2 anos sem ver o nosso filho. Então, tu tá aqui me falando das datas e eu tô aqui desesperada, porque a Covid foi, eu acho, uma das coisas mais desafiadoras e a gente fala muito que a Primeira Guerra Mundial aconteceu na Europa, a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa e a Covid aconteceu no mundo inteiro. É isso aí. O outro episódio que aconteceu no mundo inteiro foi a Arca de Noé, foi o dilúvio. Então, o nosso segundo episódio que afeta o mundo inteiro foi a Covid. Que, se você parar para pensar, deixou todo mundo dentro de algum lugar. Exatamente. Aqueles que gostariam de ser salvos foram para dentro da arca, né? E dentro da arca acontece muita coisa, mas é assunto para outro podcast. Voltando. Então, aquele sonho extraordinário começou a ficar tenso. A nuvem nebulosa começou a aparecer porque os treinamentos começaram a ser cancelados. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Então, eu tinha 6 meses de preparo para estar nos Estados Unidos. Até 6 meses, naquelas condições às quais eu me submeti desde o dia que eu cheguei, eu tinha como me manter. Depois dali eu não tinha mais. Só que tem um detalhe. Eu queimei as pontes. Eu tirei tudo que eu tinha no Brasil. Então não tinha como, se não der certo, não tinha plano B. O plano B era para fazer o plano A dar certo. Então, a Covid chegou, os treinamentos foram cancelados, né, muita movimentação dentro da empresa para saber, porque afinal de contas ninguém tinha experiência com uma situação atípica como essa. Realmente os nervos ficaram à flor da pele e eu comecei a olhar para minha família. Eu não olhei para o todo. Eu tinha que cuidar da minha família, eu e minha filha.
E como que a gente vai ficar, o que a gente vai fazer, como que vai ser isso. Até março eu fiquei nesse desafio. Dilema, né? Imagina. Até porque tinham questões imigratórias envolvidas, né? Eu não admitia ficar ilegal. Então, a gente começou um processo de habilidades especiais, mas é um processo que eu tive que parar, porque se eu continuasse investindo, ia faltar recursos para me manter. Então, nesse ínterim eu fui orar. Só que a minha oração, ela era diferente. Porque quando a gente entra num território geográfico diferente, a gente lida com um governo espiritual diferente. Eu também não sabia sobre isso. Eu conhecia já muita coisa, mas muita coisa eu não conhecia. E o tempo foi passando e eu fui começando a ficar um tanto quanto desapontada. Ou seja, todas as minhas expectativas foram começando a ser frustradas. E o Senhor me disse assim, naquele dia que Ele me fez olhar para o campo superior direito e falou comigo, arruma suas coisas que você vai, Ele disse assim, filha, só lembra de uma coisa, quem está te levando para lá sou eu. Não ponha suas expectativas no lugar errado. Eu, ok. Mas o Senhor sabia que eu não sairia do Brasil se eu não tivesse uma segurança. Então, Ele me levou, ainda vinculada com a empresa, para que eu soubesse que eu ia ter como produzir renda. E uma empresa que eu já sei como fazer aqui. Então, eu vou conseguir ajudar lá. E eu vim cheia de expectativa. Porque a tendência do público ser brasileiro lá também era exatamente. Grande, né? E a sede do povo, que eu achava que existia, né? Então, eu lembrava dessas vozes, né, da voz de Deus falando isso. E chegou um momento, Carlinha, que ainda não tinha lockdown, mas eu já estava com os meus recursos bem escassos, eu já não estava mais com condições de, por exemplo, proporcionar coisas, um iogurte para minha filha. E isso foi piorando, até o dia que a gente chegou e só tinha aquela carne para fazer. Só que eu não ia ligar para os meus familiares para pedir dinheiro, porque eu sabia que aqui no Brasil também a coisa não estava tão estabilizada. Eu não estava trabalhando com outra coisa. E ao mesmo tempo eu também não tinha treinamento para ministrar. E naquele momento eu disse, eu vou fazer e a minha filha vai almoçar. E aí ela comendo, criança, né? Ah, não quero mais. E naquela hora subiu uma ira dentro de mim e disse, come agora, porque a gente só tem essa carne para comer, amanhã você vai comer ovo. Só que dias antes disso acontecer, a Alicia teve uma visão dentro do banheiro. E ela disse, mãe, a gente vai ficar muito pobrezinha. Mãe, a gente vai ficar pedindo esmola. Aí eu disse, como assim, filha? Ela fechou os olhos e disse, mãe, eu vi você cega e surda. A gente estava no Walmart e você não conseguia me ver nem me ouvir. E eu disse, tá repreendido em nome de Jesus. Não, olha só para mim, olha aqui nos meus olhos. E levantei o dedo assim para ela e falei, Deus proverá. Você crê em Deus? Ela disse, creio, mas depois Deus proverá. E aí ela olhou para mim, ok. É pequenininha ela, né? Ela chegou lá com 6 anos. E foi com 6 anos. E aí, naquela mesma noite, Carlinha, a gente estava se preparando para dormir. Eu arrumando ela na caminha dela. E eu recebi uma mensagem da pastora da minha igreja, com quem eu não tinha muita intimidade. Tinha acabado de chegar, era a mesma igreja que a gente congregava lá em Curitiba, mas assim, eu não tinha muita intimidade. Mas eu recebi a mensagem e achei estranho, fui atender. E quando eu atendi, ela disse assim, minha linda, desculpa a hora, já era quase 10 horas. É que, na verdade, a gente está levando umas coisas para você, e como tem coisa de geladeira, carne, frango, eu queria levar agora para você guardar. Quando ela falou isso, quando a Alicia ouviu essa mensagem, ela olhou para mim e falou, mãe, Deus proveu, Deus fez um milagre. E aí eu olhei e falei, é isso, filha! E aquele foi o primeiro milagre que ela testemunhou. E quando eu vi os meus 2 pastores entrando com sacolas de alimentação dentro da minha casa, o Senhor me fez lembrar da palavra que Ele falou. A expectativa não é na empresa e nem em pessoas, é em mim. Mas eu não sabia confiar. Mas ali o Senhor começou a plantar esse projeto de confiança. E Carlinha, aconteceu pandemia,
Acabaram os recursos e ele continuou provendo. Houve um movimento nas igrejas dos Estados Unidos muito forte de suprir as necessidades das pessoas através de cestas básicas e assim, de uma forma sobrenatural. Né? Eu recebi de amigas, só que ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava em silêncio, porque eu não sabia se eu podia dizer. E o Senhor começou a plantar no meu coração o desejo de realmente sair da empresa. E eu não entendia porque eu era apaixonada. Eu era apaixonada por estar na empresa, pela forma como tudo era conduzido. Mas eu estava incomodada e eu chorava. Era a briga entre a carne e o espírito, que eu não conhecia, eu comecei a conhecer ali. Até o dia que eu cheguei para minha pastora, né, essa mesma pastora que chegou na minha casa, e falei assim, pastora, eu estou incomodada, eu estou insatisfeita com o que está acontecendo. A minha crença da questão da paternidade era tão desafiadora, era tão forte sobre mim, que eu queria que as pessoas me ajudassem, mas eu não queria ser ajudada. Eu queria que as pessoas descobrissem que era para me ajudar. Aquele orgulhozinho fofo. Exato. E eu dizia, mas a empresa tem que me ajudar. Mas eu sou uma mãe solteira nos Estados Unidos, eu vim para contribuir, não pode. Só que eu não estava entendendo, era um movimento espiritual que estava acontecendo na minha vida. O que Deus estava fazendo, que Ele me tirou daqui do Brasil para viver uma experiência pessoal e profunda com Ele. E nesse ínterim, a minha pastora falou assim, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que voltar. E aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar? É muita sabedoria. Porque o sábio discerne o tempo e o modo. E a gente orando, o Senhor vai trazer a resposta para você. Eu falei, tá bom, então vamos orar. E aí a gente entrou, né? A gente fazia um grupo de estudos de um livro do pastor Cote maravilhoso, que é Pastoreamento Inteligente. Aquele livro me ajudou muito a conhecer muita coisa que eu não conhecia. E eu comecei a ver coisas que eu não conseguia ver. O Espírito Santo começou a abrir os meus olhos espirituais para enxergar coisas espirituais que eu não via. Eu não estou falando de nada de anjos, ainda não, mas assim, coisas que são óbvias, que estão aqui a um palmo que a gente não enxerga por falta de consciência, né? E nesse contexto, um belo dia, um sábado, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi um grande transatlântico. E de um lado estava desmoronando e aqui atrás de mim estava tudo intacto. E meio de transporte, quer dizer, ministério. Mas eu não tinha um ministério, eu tinha um trabalho. E nesse sonho, foi muito claro que foi o Senhor dizendo, vamos fazer uma jornada nova. E quando eu levei para compartilhar esse sonho com a minha pastora, ela emocionou e ela disse, princesa, sua resposta chegou. E eu ali chorei. Eu vivi um luto de ter que deixar o meu lugar onde eu via a minha vida ser transformada. Que tu viu esse próprio lugar ser transformado, né? Eu vi esse próprio lugar ser transformado. Acompanha todo esse crescimento da Febracis, o próprio up que eles dão na pandemia, né? Exato. A transformação que acontece na pandemia. Isso. Eu já estava ali, acho que no terceiro estágio da Febracis. Vou te dizer uma coisa, eu não largo a Febracis de jeito nenhum. Eu até consigo imaginar. Entende? Uhum. E aí, quando a minha pastora entendeu que esse era o meu processo, ela me deu um livro. Ela disse, leia O Doador de Sonhos, do Bruce Willis. E eu fiquei... Ali, sim, ali eu consegui entender que eu tinha que entregar. Era o meu filho. Era a minha posição dentro da Febracis. E ali foi o meu desligamento. Com choro, com lágrimas, com muita inquietude, mas eu entendi. Ali eu não tive certeza. Ou melhor, ali eu tive certeza, eu não tive dúvidas de que era para seguir adiante. Então, comecei a minha jornada. Só que eu não sabia o que fazer. E aí? Vou sair para fazer o quê? Sim, aí ele foi, saiu assim, daqui com a certeza de que tinha algo. A convicção de não olhar para trás. Ele falou assim, vem passar um tempo comigo. Carlinha, mãe, solteira, pandemia. Estados Unidos. Não podia nem ir para parque, né? Tava fechado, né? Tipo, não, além de não ter dinheiro, tudo certo, mas o parque também. Sem dinheiro para prover o básico. Vem ter um tempo comigo.
Como assim, Senhor? Vem, filha. Vem, começa de Gênesis. E eu comecei a devorar. Só que eu não saía de Gênesis, eu morei. Eu gosto de falar com... Tem um pastor que fala sobre isso, Hernandes Dias Lopes. Ele diz, eu gosto de morar nesse livro. Eu morei em Gênesis. Só que eu morei em Gênesis e Êxodo. Então, nós estamos morando em Êxodo até hoje. Uau. É fantástico. Fantástico. Recentemente eu morei em Deuteronômio, mas esses dois me catapultaram para um novo nível com ele. Assim, como isso? Que a pessoa fica pensando, mas aí o que aconteceu de sobrenatural? O que aconteceu foi que eu comecei a ter revelações lendo a palavra. Sabe aquela Bíblia que eu ganhei com 12 anos que eu não conseguia ler? Parece que ela era codificada, que ela não me permitia ter acesso. Eu dizia também, a linguagem é muito difícil. Não dá para entender, a gente lê e não entende. Era. Então, mas tinha uma curiosidade. O nome que tinha aparecia com muito amor, com muito temor, com muito respeito e com muita honra a mãe de Jesus. Ela é maravilhosa, ela é incrível e eu vou... Meu Deus, não tem nem o que falar de Maria, mas o nome da Bíblia era Ave Maria. Então, eu não sei, mas eu tinha uma sensação e depois eu fui constatar. Claro, que parecia um pouco codificada, assim, que tinham coisas que realmente não era para eu entender. E aí, enfim, essa Bíblia que eu estava lendo nessa época eu ganhei num treinamento, lá em Natal. Enfim, comecei então a morar nesses 2 livros e o Senhor começou a se revelar de uma forma linda. Passei 15 dias sem rede social, passei 15 dias chorando o luto de ter saído do lugar que era a minha segurança, mas eu comecei a aprender como que poderia acontecer essa dependência do Senhor. E ali o Senhor, em 15 dias, falou assim, como que você está se sentindo agora nesse relacionamento comigo? Eu falei, agora eu posso passar o resto da minha vida só fazendo isso. Só isso aqui. Eu só quero isso. Eu só quero a tua presença. Eu só quero me alimentar de ti. Eu fazia jejum e ali foram 15 dias em profunda comunhão com Deus. Eu saía do meu quarto para alimentar a Alicia, para brincar um pouquinho com ela e voltar. A gente estava na pandemia. Só que ele disse assim, quando você saiu dessa empresa, você deixou muitas pessoas com uma interrogação. Agora você vai ajudar elas, porque elas estão passando por processos depressivos. Não porque você saiu, você não tem nada a ver com isso. Mas por causa da pandemia, muitas estão perdendo a esperança. Então agora eu quero que você convide essas mulheres para fazer grupo de oração, de estudos. Carlinha, tinha dias que tinha 70, 80 pessoas, 5 horas da manhã. Porque era cedo, eu sempre tive essa coisa com o horário de cedo, com o primeiro momento, com a primícia, né? Então... Fiz 5 livros com essas mulheres. Online? Online. Claro, estava na pandemia. Começamos um movimento ali muito forte. E um belo dia, uma pessoa chegou para mim de marketing, que trabalhava comigo, e dizia assim, e agora a gente vai, depois do retiro, acabou, vamos lá, vamos conversar o que a gente vai fazer aí para você. Sua nova carreira e tal. E eu falei assim, olha... O que vocês sugerem? Eu estou em Êxodo, né? Eu estou em Êxodo ainda estou rodando. O que vocês sugerem? Nossa, foram 2 horas. Já a gente pensou isso para você, porque você tem projeção disso, você tem condições de crescer, a gente está no momento de crescimento. Ora, foi o momento de surfar a onda do digital. E aí, eu comecei a chorar no final da reunião. E eles 2 eram um casal. E eles olharam para mim, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Ela foi e disse, então olha bem nos meus olhos e diz o que você quer. Eu quero ajudar as pessoas a viver o que eu vivi. A ter esse relacionamento com Deus, a viver essa história com Ele, a crescer com Ele, a ter sede por Ele. Eu quero viver isso. Ele me preencheu demais. Então foi assim que começou um projeto chamado Meu Refúgio. Meu Refúgio. E o Meu Refúgio era exatamente... O propósito do Meu Refúgio era levar as pessoas a conhecer... e viver um relacionamento de intimidade com Deus. E como é que é isso? Éramos todos juntos, no coletivo, mas cada um no seu individual. Liga a câmera, que é para você saber, pra gente saber que você tá aí, no seu lugar secreto, e aí ali a gente passava 1 hora adorando, meditava na palavra, e eu colocava todo mundo para meditar. Tinha gente que não sabia nem como discernir o que tinha lido. Tinha gente que dormia. Tinha gente que tinha que estar ali, sabe assim? Então, tipo, teve gente de todas as formas. Eu vi pessoas
famílias serem restauradas, famílias serem, sabe, assim, pessoas tomarem consciência da vida que levaram na Umbanda, no Candomblé, e viver, assim, uma nova história com Jesus ali, e saber que precisava de ir além. Muitas pessoas, até hoje eu recebo testemunhos de pessoas que disseram assim: Roberta, eu sou muito grata ao meu refúgio, porque o meu refúgio me ajudou a iniciar a minha vida com Deus, e hoje eu nunca mais parei, depois daquele dia. Aí outras dizem: ai, me ajudou na pandemia, a passar pelo processo, me ajudou em várias circunstâncias. E aí começa uma versão, Sem Máscaras com Deus, e aí eu tô animada, né, e agora não é só o meu refúgio, não é só o encontro. E aí pessoas chegavam e diziam assim: mas você precisa colocar o coaching dentro disso. E eu falava assim: gente, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo o que está aqui no meu coração, eu estou queimando, eu preciso colocar isso para fora, preciso ajudar as pessoas a conquistar isso. E aí, hoje até eu falei sobre isso. Eu fui tocar no cacho de marimbondo do inferno. Eu li um livro que chama... Esqueci o nome do livro. Mas era sobre paternidade. E aí eu falei assim: cara, se eu fiz o Sem Máscaras com Deus, deu certo. Aí fui falando dos outros que eu tinha feito que deram certo. Paternidade com Deus. Paternidade de Deus. E aí lancei o projeto, que aí o projeto ia ter um coaching junto. E sabe quando você assim já... Uau! E nesse intervalo de tempo, eu tive que sair do apartamento, a pandemia já tinha terminado. A gente já tinha terminado o leasing no meu primeiro apartamento, eu queria me mudar porque já estava caro, o preço das coisas estava subindo. Eu falei: eu não preciso de um apartamento de 2 quartos, agora vamos só eu e a Alicia. E nos mudamos. E nesse apartamento, tudo novo, eu era a primeira moradora. A última caixa que nós tiramos, eu deixei lá no chão e fui levar as outras. Quando eu voltei, apareceu um americano e disse: você quer ajuda? Eu falei: quero. E esse americano foi o rapaz com quem eu conheci, namoramos 7 meses e decidi casar, sem pressa nenhuma. Nesse ínterim eu já tinha ido aplicar para o mestrado e estava aplicando para o meu visto de estudante, né, na Universidade de Lakeland, em um mestrado sobre divindade, na Southeastern. Uau! Era. E aí eu já estava apaixonada por Jesus demais, eu queria mais de Deus, então eu queria fazer divindade, que é teologia, na verdade, né? Não, mas o nome é lindo, né? Exato, Divinity. E aí eu falei: pronto. E enquanto eu estava esperando o visto sair, eu conheci esse rapaz e comecei a namorar, e o rapaz era simplesmente a resposta das minhas orações. Mas só uma pausa. Uma mulher sozinha, solteira, mãe, trabalhando o dia inteiro, cansada e carente. Porque desde que eu tive a Alice, eu decidi que eu ia me reservar para o meu marido. Eu não sabia nem o que era isso ainda, mas eu queria viver para a minha filha, para suprir as necessidades dela e crescer profissionalmente. Lembra da Jura que eu falei: eu preciso fazer minha filha crescer. Eu não vou ficar só no apartamento de porcelanato. Lembra? Então eu comecei a fazer juras pessoais. Eu preciso crescer. E naquele momento eu disse: pronto. O rapaz chegou com tudo. Com muito amor. E com tudo que eu precisava naquele momento. Quando eu digo com tudo, é o apoio, é a presença, é um homem. Eu já sabia o que era um esposo ali, naquela altura do campeonato eu já entendi o que era o papel de um homem, o papel de um pai. Eu já estava entendendo a dinâmica familiar de uma forma diferente, porque quando você começa a estudar o Pastor Cote, os livros dele, ele fala muito sobre essas dinâmicas, né? Então, eu estava pronta para viver um relacionamento, mas eu não consegui olhar para outra parte, né? Assim, nesse sentido de, peraí. Vamos primeiro analisar todos os fatores. Vamos orar. A pastora não te chamou para orar? Oramos. Orou? Oramos. Jejuei. Eu fiz tudo que você faz quando você normalmente quer se preparar direitinho para casar, eu fiz. Mas eu negligenciei muitas coisas. Muitos sinais do Espírito Santo. Foi muito claro. E eu dizia assim: tá errado, esse comportamento aqui tá estranho.
Mas peraí. Eu estou há muito tempo sem me relacionar com ninguém. Eu sou brasileira. Eu não sei se eu estou entendendo o que ele está falando. Eu tenho inteligência emocional e ele não tem. E, cara, eu estou inebriada do Espírito Santo. Olha quantos filtros, Carla, eu coloquei para mim, para justificar os comportamentos disfuncionais que estavam assim, ó, gritando, evidentes. Mas eu estava só. Então eu queria colocar principalmente o fato de estar longe da família. Principalmente o fato de estar sozinha. Porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique só. Por isso que ele traz a mulher. Mas a palavra de Deus fala em Provérbios também que quem anda só busca interesses egoístas. Então, é um prato cheio para qualquer pessoa que tenha alguma patologia, narcisismo, bipolaridade, né? É o prato cheio, entende? E aí a carência e o cansaço, elas vêm para fazer a explosão da bomba. Então, eu estava nesse contexto, né? Cansada, carente, sozinha, minha família de longe. É crença. E aí, ok, não precisamos casar agora. Vamos fazer assim, vamos gerar o bebê. Vamos namorar 9 meses, vamos ficar juntos 9 meses. Mas eu não tenho nada a perder, você também não tem. A gente se gosta e vem todo aquele investimento. Eu falei, ok, né? Então tá. Mas eu tinha um cuidado com a minha filha que era anormal. Não chega perto dele. Não deixa ele te abraçar. E ela dizia assim, mamãe, por quê? Você vai entender. Não vou te explicar agora, só me obedece, tá bom? E eu tinha isso muito forte. Porque eu sempre fui essa mãe protetora, cuidadora. É a característica da mãe solteira. Né? E essa história toda, eu precisava proteger minha filha. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu precisava proteger a Alice. Então, eu chamo minha mãe vai para o casamento, foi a única que conseguiu estar lá. Casamos. Minha mãe passou 4 meses, nós morávamos em apartamentos diferentes, né? Porque nós nos conhecemos no apartamento. Ele tinha acabado de alugar e eu também. Você tem um filho nos Estados Unidos, você sabe que para a gente quebrar um leasing é um valor, né, altíssimo. Então, quebrar eu e quebrar ele ia ser um valor muito alto para a gente poder pagar e sair para poder alugar uma casa que também exigia um novo contrato financeiro. Mas tudo isso eu vejo o cuidado de Deus. Em tudo isso. Nesse contexto, Roberta ficou longe do Senhor de jeito nenhum. Pelo contrário, eu dormia pouquíssimo, acordava 2 horas da manhã. Eu tenho um caderno que eu escrevia tudo, todas as minhas orações, todas as inquietudes do meu coração, tudo que eu achava que a minha crença me fazia enxergar nele. E eu fui orando e vivendo aquele relacionamento. Não, mas está tudo certo. As coisas vão se ajeitar. E acreditei. 4 meses se passaram depois que nós casamos, minha mãe volta para o Brasil e 15 dias depois eu começo a conhecer um inferno dentro da minha casa. Aquilo que parecia a resposta das minhas orações, parecia de fato que tinha saído alguém de outro lugar que não era o céu e que veio fazer a minha vida se tornar um inferno. Hoje eu entendo o que é. O narcisismo, ele faz a pessoa ser o melhor homem e depois ele mostrar quem ele realmente é. Então existe love bomb, existe, né, aquele Dom Juan que aparece, se apresenta, e existem várias coisas que se a gente for parar para falar, tem um podcast inteiro sobre isso. Mas eu não sabia que era isso. Então eu achava que eu estava começando a surtar. Porque eu, como boa estável que sou, eu escuto, eu processo, eu tenho a habilidade de gerenciar a conversa, de gerenciar momentos mais difíceis. E ali eu entendi a inteligência emocional na prática, né? Porque eu precisava, inclusive, organizar aquele cenário para não prejudicar a Alicia.
Porque eu não tinha feito um investimento a vida inteira para parar naquele lugar, naquele momento. Não. Eu precisava realmente que eu tivesse certeza de que ela estava protegida de qualquer coisa dele. No sentido físico, no sentido emocional e também no sentido espiritual. Então, minha mãe foi embora, a gente passou a morar os dois, né? Antes, quando a minha mãe estava lá, a gente morava no apartamento dele. A Alice dormia com a minha mãe, até para eu administrar essas questões com ela ainda, que era um momento novo para ela. Depois que a minha mãe foi embora, eu passei a vir dormir no apartamento de baixo e ele continuou no apartamento de cima sem querer vir dormindo com a gente. E aconteceram várias situações, né? Várias situações de maltratar, verbalizar maus tratos, assim, com nomes pejorativos com a Alicia. E eu comecei a repudiar aquele comportamento, porque eu aprendi que a gente vive o que tolera. E certas coisas eu queria cortar no início. Porque eu disse, se eu tolerar isso aqui, mais à frente vem coisas piores. Uhum. Então, acabou. Então, tinham coisas que, assim, não tolero. Não, isso aqui não. Fala direitinho, o que você quer falar, você fala direitinho. Se você não quer falar direito, então fala comigo. E ele não falava nada de português, ainda tem toda a barreira da língua, né? Isso. E como ele sabia que a Alicia conhecia mais o linguajar mais americano do que eu, tinha coisas que ele soltava piadas com ela. E aí ela falava pra mim, mãe, ele falou isso. E eu ficava nesse dilema, sem entender, mas comecei a me perguntar, Senhor, por que eu tô passando por isso? Até um dia que eu fui num chá de fraldas e eu vi todas as pessoas muito felizes, na verdade era um chá revelação, e nesse chá revelação eu vi as pessoas muito felizes na expectativa de saber qual era o sexo daquela criança. Eu não tinha a mesma alegria, Carla. Tava estranho. É como se o Senhor tivesse me tirado daquele lugar e tivesse me mostrado, olha só essa mulher sem graça que você tá ali. Olha como essa mulher tá sem vida. Olha pra você ainda. E a Alice estava comigo lá, a Alice estava sorrindo com as crianças, mas ela já não estava mais do mesmo jeito. E ele me mostrou quão morta eu já estava. E eu não entendia como que eu estava vivendo o meu grande sonho, o sonho de casar, o sonho de estar formando a minha família, né, num lugar onde eu tinha um mundo de possibilidades e de repente eu estava vivendo aquele inferno. Mas ali que eu comecei a chorar. Porque foi o próprio Deus que começou a me questionar. E eu comecei a chorar. E aí quando surgiu o nome do bebê e todo mundo começou a pular, que foi uma revelação através de uma música que foi lindo, né? E a gente tem história com esse bebê, uma coisa linda, são amigos muito queridos lá nos Estados Unidos. E ali eu entendo que alguma coisa precisa mudar. Só que naquela semana eu tinha uma sequência de coisas para fazer. Tinha eventos que eu tinha que, tipo o aniversário da minha discipuladora, da minha líder de célula, e tinha outro evento de mulheres que, enfim, nessa altura do campeonato eu já estava muito restrita. Porque 3 dias antes do nosso casamento, o meu carro bateu e deu perda total. Então eu fiquei sem carro, eu fiquei sem liberdade, comecei a ficar mais presa. E eu assistia o culto de casa, já não tinha mais pandemia nessa época. E eu chorava assistindo o culto. Por que você está chorando? Porque eu queria estar lá. Pois não, que eu vou lhe deixar. Agora, que o culto já vai começar, que já começou. Então, eu fui começando a ser muito confrontada por Deus ali em muitos momentos. Tipo assim, até quando você vai suportar esse tipo de situação? Até quando? E eu dizia, não, mas eu casei, eu sei, não existe plano B, eu preciso suportar essas coisas. Olha a frase. Eu preciso suportar essas coisas. E eu fui suportando. E naquela semana daquele chá de fralda, começou na segunda e terminou na sexta, esse suplício. Porque na segunda o Senhor me mostrou. E na sexta foi quando aconteceu o pior. Porque na quinta à noite, ele chega na minha casa e começa a discutir. Você já não é mais a mesma, você já está muito diferente. E começou a tirar as coisas de dentro de casa, tudo que ele colocava, tudo que ele comprou para a cozinha, para as coisas. Ele pegou um saco de lixo, colocou tudo dentro do saco de lixo, amarrava para levar para o apartamento dele. Como ele viu que aquilo não me atingia, ele começou a pegar todos os brinquedos que ele deu a Alicia. Todos os brinquedos que ele deu de presente para a Alicia. E ele começou a pegar, e ele, mãe, ele tá pegando o meu livro, mãe, ele pegou meu devocional, mãe, ele pegou a boneca, mãe, ele pegou a casinha, mãe, filha, deixa ele pegar tudo, Só que aí eu comecei a filmar. E aí ele falou, se você continuar filmando, eu vou denunciar você para
aqui no Brasil a gente chama de assistente social, né? Pro departamento de crianças. Como é que a gente brinca aqui? Que eu vou denunciar pro Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Vou te denunciar pro Conselho Tutelar, vou te denunciar pra imigração e vou chamar a polícia pra você. Aí eu olhei pra ele e falei, você pode fazer o que você quiser. Eu não tenho medo de você. E aqui, nesse tom. E Alicia, mãe, desliga, por favor. E eu gravei. E ele foi embora com as coisas. Eu já estava tensa, porque aqui dentro eu estava muito nervosa, mas eu não queria passar esse nervosismo para Alicia. E ele meio que paralisa em algumas situações. Eu disse, vamos entrar pro quarto e vamos dormir. Amanhã é outro dia. Nesse momento ele pegou minha documentação, ele pegou os meus cadernos, ele levou tudo. Dinheiro, tudo. E eu fiquei com a Alicia no quarto, liguei para uma amiga, e essa amiga disse, amiga, vem embora para cá. Vem para minha casa. Eu falei, amiga, não vou. E como eu não fui, ela já sabia o resultado. Porque ela já tinha a experiência de outras pessoas que tinham vivido algo semelhante. E no dia seguinte, a gente dormiu, era o último dia de aula da Alicia, né, antes do verão. Não, era o último dia da escola mesmo, que era maio. E o ano letivo nos Estados Unidos, ele começa em agosto e termina em maio. Então, era o último dia da escola dela. Eu falei, não vou deixar a Alicia faltar. Ela vai no último dia para dar um tchau para os amiguinhos. E aí, acordamos, cortei ali um morango, arrumei o que tinha e dei café da manhã para ela. E quando a gente está saindo de casa, aparecem... Na porta de casa estava cheio de coisa. Deus mandou eu devolver. Então, ele fazia muito esse jogo, porque ele sabia que eu sou apaixonada por Jesus. E aquilo me entristecia profundamente, porque não era aquilo que eu queria viver, Carla. Eu não me preparei para viver aquele suplício naquele relacionamento, sabe? E quando eu vi aquilo ali, ela olhou para mim, ela falou, você vai aceitar, mamãe? Aquela pergunta foi como uma flecha no meu coração, como quem diz assim, até quando você vai aguentar as coisas que esse cara tá fazendo com você e tá me deixando ver que você vai suportar isso por mais tempo? E eu falei assim, não, filha, isso não foi Deus que mandou ele fazer. Porque Deus não mandou ele tirar ontem à noite. Então Deus não ia mandar ele devolver hoje pela manhã. Ela disse, então você sabe, né, mamãe? Porque a Alicia tem uma maturidade espiritual, porque nesse tempo eu alimentei muito a Alicia espiritualmente. Eu não vivia esses momentos sozinha, ela estava junto comigo. Fui para a escola, fui deixar ela no ponto do ônibus e voltei. Quando eu voltei, ele estava na porta da minha casa e disse, você é minha esposa e você vai me ouvir. Abri a porta, ele entrou, eu sentei e ele começou a repetir roboticamente a mesma frase. Eu não quero perder a minha família. Eu não quero perder minha família. Só que ele já tinha perdido. Eu não tinha mais condições de continuar. Ali era o meu basta. E eu falei, várias vezes, expliquei que não tinha mais condições e que eu ia pedir o divórcio. E ele entendeu como se eu já tivesse pedido. Ele levantou, depois de um tempo de conversa, cerrou os punhos e veio, ele é muito mais alto, e veio para bater em mim. Na hora, eu levantei o meu dedo e disse, você não tem autorização de tocar num fio do meu cabelo. Eu não estava falando com ele, eu estava falando com o demônio. Aí eu disse, saia daqui, em nome de Jesus. E aí ele olhou para mim, começou a cuspir o meu rosto, começou a falar palavras de baixo calão. E eu não desço ao nível, eu não faço isso. E quando eu vi, ele estava jogando as coisas em mim. E aí eu peguei o meu telefone e falei, se você não sair daqui agora, eu vou ligar para a polícia. Aí ele olhou para mim e disse, você vai ligar para a polícia? Com um ar de... E aí eu falei, sim, se você não sair daqui, eu vou ligar para a polícia. Toda tremendo. E ele saiu, bateu a porta. Eu não sei se ele se machucou nessa saída ou se ele fez de propósito. Mas o fato é que 15 minutos depois a polícia estava na porta da minha casa. Diz que um vizinho chamou a polícia e que houve alguma agressão e que eles vieram investigar. E o policial ligou a câmera, e eu vi ele ligando a câmera, e pediu para fazer todos os movimentos, várias vezes. No intervalo de 2 horas, Carla, eu escrevi tudo o que tinha acontecido. Ele perguntou várias vezes, por que você não chamou a polícia? O policial tem experiência, ele sabia que nada tinha acontecido, mas ele tinha que fazer alguma coisa ali.
E eu creio que o Espírito Santo e o Senhor estavam envolvidos em todas as questões. E ele disse, por que você não chamou a polícia? Porque no meu país ninguém chama a polícia para marido. Foi uma briga de marido e mulher. Eu vou pedir o meu divórcio porque eu não quero ficar nesse relacionamento abusivo. E ele não quer aceitar. E aí o policial falou assim, você quer prestar uma queixa contra ele? Eu falei, não. Ele é meu marido, eu não tenho por que prestar nada contra ele. Ele não me bateu, ele me cuspiu, mas ele não me bateu. Não tem razão. E aí o policial falou assim, então descreve aqui tudo o que aconteceu. Nesse intervalo eu liguei para essa minha amiga que eu tinha ligado na noite anterior. E ela atende e ela já entende tudo. O cenário estava muito match com o que ela já sabia que ia acontecer. E a identidade dele estava sobre o meu balcão. E ela falou assim, a identidade dele tá aí, Roberta? Eu disse, tá. Ela disse, então ele vai preso. Só que eu acho que ela já sabia que quem era eu. E eu falei assim, aí eu comecei a chorar. Eu falei, não, amiga, ele não pode ser preso. Eu não chamei a polícia. E aí ela falou, amiga, fica tranquila. O que quer que aconteça, eu tô aqui para te ajudar. E aí o policial entra, vê que eu tô falando com alguém, não responde nada para ela. E eu fico com mais medo ainda do que vai acontecer. E eu falei, eu não quero que ele vá preso. Gente, uma vez eu apertei o botão de emergência do carro sem querer. Apareceu polícia de tudo quanto foi lá. Eu fiquei com medo de ser presa. Imagina uma situação dessa. Porque a polícia nos Estados Unidos, ela brota do esgoto, né? De repente, tinham 3 viaturas da polícia na porta da minha casa. E, enfim, eu escrevi, fiz tudo o que eles tinham para fazer. E ele falou assim, olha, você não está ferida. E ele está. Então, você vai presa. E eu olhei para ele e falei, como assim? O que eu fiz? Eu acabei de falar, você vai presa e você tem direito a fazer uma ligação. Gente. Na hora, eu falei, quem vai ficar com a minha filha? Aí ele foi e disse, ele tem direito legal sobre ela. Nessa hora, eu acho que eu nunca gritei tão alto. Não! Não! É exatamente isso que ele quer. Ele quer minha filha, ele passou um tempão. E aí eu comecei a falar que ele realmente pediu para colocar o nome da minha filha como guardião dela na escola. E aí o cara falou assim, então me diga uma pessoa que você quer que pegue ela na escola. E aí eu acionei, liguei para minha pastora, expliquei. Minha pastora foi buscar ela na porta do ônibus, ele já estava indo buscar ela na porta do ônibus da escola. E eu fui levada algemada para uma unidade prisional. Eu não sabia o que estava acontecendo. Por que estava sendo algemada? Por que aquilo estava acontecendo? E na hora que eu estou sendo algemada, eu disse, Deus, cadê você? Cadê o meu Deus? Você é o meu Deus. Eu te amo, eu te conheço. Eu estou preparada para andar contigo. E aí ele diz, filha, Paulo e Silas estavam adorando na prisão. E depois dessa voz eu escuto, quem se mistura com porcos, farelos comem. E aí eu disse, eu prefiro ficar com essa outra. Paulo e Silas. Pois vamos. Aí eu perguntei, por que o senhor me deixou passar por isso? E eu tive uma sensação física, como se Jesus estivesse aqui do meu lado, assim, ó. Foi a escolha que você fez, filha. Eu não posso fazer nada por você nessa hora. Mas eu estou aqui contigo. E eu entendi, Carlinha, que existem momentos na nossa vida que a gente vai passar. Porque as nossas escolhas nos fazem decidir por aquele caminho. Mas ele não sai de perto de nós. Ele não sai. E eu segui em dúvida. Tipo assim, que Deus me faria passar por isso. E aí veio. Tem um propósito. Na hora que eu senti essa certeza, tem um propósito. Aí eu respirei. Entrei no carro, passei o contato da minha pastora pro policial e fui. Ah, tu não chegou a ligar para ela? Liguei, falei para ela que tava, o que eu não sabia que estava acontecendo. E ela foi e disse que o pastor não estava, estava aqui no Brasil.
E ele disse que ia acionar alguém para me ajudar, mas que eu tivesse certeza que ela ia buscar a Alicia. Tá bom. E aí, passei o contato dela para o policial, ela disse, pode passar. Essa minha pastora, ela é uma pessoa incrível. Ela é muito discreta, mas ela é altamente objetiva e cirúrgica no que tem que ser feito. E eu tive muitas experiências com ela nesse tempo. E é uma pessoa que não busca holofotes. Ela busca fazer a vontade de Deus, sabe, Carlinha? E aí eu fui. Só que eu fui, quando eu entrei no carro, ele disse, baixe a cabeça. Eu não quero que você veja nada daí de dentro. Nada. Eu não quero que você crie essa memória. Confie em mim. E aí eu fui. Mas eu chorava, Carla. Eu chorava o trajeto inteiro. Eu não sei em quantos minutos a gente levou para chegar nesse lugar. E quando a gente chegou, o policial estacionou e puxou o computador para minha frente. E a primeira coisa que ele escreveu foi de onde havia saído a chamada. E na hora que eu vi, eu dei um grito. Porque até ali eu ainda tinha esperança de que tinha sido um vizinho, um mal entendido, alguma coisa. Mas não havia sido ele. Só que eu estranhei porque ele não veio até o apartamento para me defender. E quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu disse, tem alguma coisa estranha que eu não estou entendendo. E aí, a primeira coisa que o policial mostra, de onde havia sido feita a chamada. Ali, meu divórcio estava assinado. E eu fiquei em pânico, em desespero. Aquele que me prometeu proteger, cuidar, amar, crescer comigo, que me fez propostas, que me fez acreditar em algo, sabe? Foi difícil, muito difícil. Aquele momento foi assim. Hoje eu falo sem chorar, porque o Espírito Santo é muito lindo e ele vai curando as feridas. Mas assim, foi muito decepcionante esperar 40 anos por um momento de casamento. Até ali eu achava que sabia o que era casamento. E eu tinha convicção de que aquilo era de Deus. E depois ver que foi uma escolha errada. E passei ali as piores horas da minha vida. Eu esqueci a Bíblia, eu não sabia mais orar um salmo, não sabia um verso, eu não conseguia cantar, não tinha uma canção, um louvor, uma adoração ao qual eu lembrasse. Parece que minha cabeça ficou vazia. E eu dizia, Deus, cadê você? Eu sei que você está comigo, mas não está certo isso que está acontecendo. E eu dizia assim, agora, então, tem alguém aqui que o Senhor vai mandar para eu evangelizar. Eu vim fazer alguma coisa aqui dentro. E todas as mulheres que chegavam eram drogadas. E se jogavam na cama lá, drogadas, adormecidas, embriagadas. E eu dizia, cadê a que eu vou evangelizar? Só que mal sabia eu que era eu que ele queria evangelizar. E quando eu esqueci tudo e eu não sabia mais de nada, eu não tinha nada, Carla. Eu não tinha certeza nenhuma. Se o governo americano ia me deportar, se a minha filha ia para um centro de adoção, shelter, um centro de adoção, se... Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha certeza mais nenhuma de futuro. E eles não falam, né? Absolutamente nada. É que nem no filme. Eu sempre digo, as pessoas assim, Carla, como é que é nos Estados Unidos? É que nem no filme. Seja na escola, seja na polícia, seja no ataque. É que nem no filme. É igualzinho. Na chegada, tinha um senhor que foi quem pegou a minha bolsa, abriu e viu tudo, que falou assim, pegue o telefone de 2 pessoas, porque lá em cima tem telefone e você vai poder ligar. Eu peguei o dessa minha amiga que eu tinha ligado e da minha pastora. E lá de cima eu liguei para minha pastora, ela estava pegando a Alicia na escola. E aí ela foi e disse, olha, estou com a Alicia dentro do carro, ela já sabe que você saiu em missão e a gente vai para outra missão. Que coisa mais linda. E ela disse que foram os melhores momentos dela. Ela levou ela para comer açaí, ela levou ela para ficar com as amigas da igreja, sem a mamãe estar limitando ela o tempo todo das coisas e do tempo que poderia ficar. Só que detalhe, na segunda-feira, quando eu fui pro chá, revelação, eu levei ela no banheiro e uma amiguinha entrou no banheiro.
E quando a amiguinha entrou, lá do espelho do lado de fora, a amiguinha falou assim, tia Roberta, você deixa a Alice dormir na minha casa sexta-feira? Ela foi muito específica. Tá. Depois da escola, a tia Roberta pega ela e leva pra lá. E aí, pra onde foi que a minha pastora levou ela? Pra lá. Deus é aquele que conhece o antes, o começo, antes do fim. Ele foi aquele que me viu sorrir. Ele me fez feliz, ele me fez alegre. Antes de me tecer no ventre da minha mãe, escreveu uma história muito feliz. Então, ele não ia me desamparar. Naquele momento, eu via o agir de Deus. Então, Carlinha, eu fui começando a constatar a presença de Deus nos detalhes. E quando eu vi que a minha filha estava sorrindo e estava bem, eu respirei. E aí eu liguei para minha outra amiga. Eu disse, amiga, como que vai ser? Como é isso aqui? Calma, amiga, você só vai sair daí amanhã, 8 horas da noite. Ela já colocou assim bem para eu. Disse, como é que eu vou sair daqui amanhã, 8 horas da noite? Ela disse, amanhã vai ter a corte. Eu já sabia que ia ter a corte. Passei pelos estágios que tinham que passar, tiraram minhas algemas, mandaram eu entrar num lugar para trocar de roupa. Quando eu estava trocando de roupa, entrou um policial, mandou me agachar para saber se tinha drogas. O processo de humilhação foi completo. A gente se humilha na cruz. A gente se humilha na cruz, mas a gente se humilha de forma voluntária. Mas a gente não se humilha na cruz, Carlinha, antes da gente ter sido humilhada nesse lugar, por entre os homens. Porque quando a gente se humilha na cruz é porque a gente já não tem mais nada a perder. E a gente se humilha diante dos homens quando a gente tem alguma coisa a perder. Esse é o nosso problema. É que se a gente bem soubesse, a gente se humilharia na cruz, sem precisar ser humilhado publicamente. Então, depois desse processo foi que eu entrei lá e vivi todo esse esquecimento do que era a palavra, eu não sabia mais nada. Como é que eu ia evangelizar alguém se eu não lembrava mais de nada? E quando eu sabia dessas duas informações, que a Alicia estava bem, que eu só ia sair no outro dia, aí o meu processo interno começou. Eu não dormia, a luz não apaga, mulheres vão chegando, eles vão mandando a gente não chorar. E é uma penitenciária mesmo que eles te levaram? Foi uma penitenciária mesmo. Só que ela é provisória ali, embora que depois as pessoas descem para ir para outro lugar de segurança máxima. Ali é uma penitenciária. Uma triagem, digamos assim. Isso. Fiquei com várias mulheres ali nas camas, né? E ali eu tive flashes. Sabe quando você flasha e acorda e tipo assim, você tira um cochilo rápido e o colchão era só isso aqui, uma esponja. Aí começou. Eu não tinha água para lavar meu rosto. Cadê meu sabonete? Cadê minha escova de dente? A minha reação nervosa é menstruar. E eu não estava preparada. Eu estava sem a minha roupa íntima. Então, eu fiquei num estado assim de humilhação. E eu não perguntava mais para Deus por quê. Eu só dizia assim, acaba logo. Acaba logo. Acaba logo. E passaram-se 30 horas. Só que antes do final das 30 horas, chegou a manhã, a madrugada, né? Que pra mim eu não sabia que horas que eram, porque era claro o tempo todo. E alguns tomavam medicação, eu não tomava nada. E aí me chamaram e falaram, você vai participar da corte, tal. Não é pra chorar, não é pra gritar, não é pra falar nada. Você não tem direito de falar nada, porque aqui você é criminosa. Não fala nada. E eu disse, meu Deus, qual foi o crime que eu cometi? Foi amar esse rapaz, foi dar o meu melhor. Ok, e aí depois a gente vai para outro lugar, e depois desse lugar tem um defensor, que eu não sei nem quem é, que vai defender a gente. Chegou a hora da minha audiência, e aí... Desculpa. Fui colocada numa sala, e aí, minutos antes de eu entrar onde ia ser a audiência, eu fico numa sala restrita. Nessa sala eu digo, eu sei que o senhor está aqui. Eu sei que o senhor tem controle sobre todas essas coisas. Eu sei quem o senhor é, eu sei qual é o seu caráter. E eu confio em você. O que o senhor decidir, eu vou viver. Mas eu entendi
que nesse relacionamento eu não posso mais ficar. E aí eu cheguei e a policial olhou pra mim e falou assim: você tá com sorte, o réu veio. O réu é o... Não, o réu não, o é acusador. O acusador. É. A ré, no caso, era ele, Isso. né? E aí ele falou... Veio. Então, ele vinha um bom sinal, porque ele vai prestar uma queixa positiva contra... Ou melhor, ele vai retirar a queixa, ou ele vai argumentar para que você saia. E aí, caiu uma lágrima. Ela, não chora. Não é pra chorar, não. Eu falei, tá bom. Ô, Senhor. E eu lembrei da minha infância, quando a minha mãe dizia assim, engula o choro. E aí entrei, ele tava lá, meu coração palpitava, porque eu o amava, e mesmo passando por aquela situação, eu ficava preocupada, né? Meu Deus, e meus sentimentos. Até ali eu não estava analisando meus sentimentos. E naquele momento, Carlinhos, ele falou assim, olha, ele é o primeiro a ser ouvido. Ele falou assim, você tem alguma coisa a falar? Ele tem. Essa mulher é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mãe incrível. Isso foi um tremendo equívoco. Ela é uma mulher muito boa. Isso foi um erro de comunicação nosso, de marido e mulher. E ela, ok. Então você paga a fiança e ela sai. E você, enfim, acabou-se. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Aí o defensor falou assim, eu tenho. Aqui consta que ele não deveria ter entrado no apartamento dela. Consta que ela pediu para ele sair do apartamento dela algumas vezes. E ele não respeitou. E existe uma lei da Flórida que permite que o domicílio ele proteja a sua casa. E ela não foi respeitada nesse direito e, portanto, ela não deveria ter sido presa. Aí eu... Não acredito. Meu Deus. Eu não deveria ter sido presa. Aí parou por um minuto e... Como assim? Eu não deveria ter sido presa por nada. Eu não fiz nada de errado. Aí veio uma revolta, um mix de... Aí o Espírito Santo falou assim comigo. Filha, confia. Eu tô aqui. Aí um promotor se levantou e disse, mas ela é ilegal. Aí o defensor, você é ilegal? Eu disse, não, tô aguardando o meu processo. Inclusive que não é visto de casamento, é um visto de estudante. Para eu entrar no mestrado. Eu ainda estou aguardando. E esse visto foi negado. Se foi negado o visto de estudante, 1 ano depois foi negado. Só que a minha advogada já tinha passado o meu caso para uma outra pessoa, porque ela entendeu que aquilo era um cenário de violência doméstica. E o governo americano, ele protege o imigrante de alguma forma. E essa é uma forma de dizer assim, se alguém desse país te maltratou, a gente quer se redimir. Te indenizar. Vamos dizer assim. E naquele contexto todo, ele falou, não, ela não é ilegal. Ela tem um processo e ela está aguardando. E aí a juíza foi, disse, ok, então a fiança é $500, não sei o que. Aí o defensor disse, você não pode liberar porque ela, né, é réu primária. Aí eu entendi o peso daquilo ali. Falei, eu sou réu primária. Queimou o réu primário. Eu falei, Senhor da glória. E agora? Pessoa que não tem ficha suja nem no país dela. Vai ter não tem nem o nome do Serasa, nem Vai ter problema aqui nos Estados Unidos? Não foi pra isso que eu vim pra cá, Senhor. E isso começou a ecoar no meu coração. E tu na audiência? Eu na audiência. E ela foi, sim, a gente concede então. Fiança liberada. Ela tá livre. Quando ela falou, ela tá livre, eu falei, Jesus, eu vou embora. Jesus, eu vou embora. Meu Deus, eu vou embora. Eu vou embora. E saí dali feliz. Saí dali grata. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Isso é real. Isso eram 11 horas da manhã. Eu saí 7h30 da noite. Mas por que te levaram de volta? Porque começou outra parte do processo. Deus começou a me trabalhar. E Ele me deu uma passagem. Ele disse, e são chamados
segundo o seu propósito. E eu abracei aquele verso e disse, isso é um verso da palavra de Deus, isso é um verso da palavra de Deus. Foi a única coisa que eu lembrei, Carlinha. E aí ali eu vivi síndrome do pânico, eu vivi ansiedade, eu passei por 6 horas, 7 horas. Foi. Depressão, eu senti sintomas de depressão e nesse intervalo eu senti acho que tudo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Desespero, eu chorava, eu tremia. Eu tô livre, como que eu tô nesse lugar? Eu sou livre, ela falou, eu sou livre. E eu perguntei, moço, que horas eu vou sair daqui? Esse intervalo de tempo gerou um aprendizado, que é o que hoje está no meu coração para levar, para transformar a vida de mulheres. Eu olhava para tudo e dizia assim, moço, eu não tenho que estar aqui. Aí ele foi e disse, ainda não chegou o seu documento, a sua carta de alforria. A gente está aguardando para poder você sair. E eu fiquei até 7h30 da noite esperando essa carta. Ele chegou e quando Deus sabe o quanto eu amo o pôr do sol. Eu não via o sol, porque de lá é uma luz, né? Então eu não via. E aí quando ele falou que eu saía, eu nunca tive uma sensação tão regozijante como aquela, Carla. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Parecia assim que aquilo era vida dentro de mim. E eu caminhei pelo corredor até chegar lá, porque não era sozinha, tinha outras pessoas que também... As mulheres que estavam lá, enquanto eu estava, nenhuma voltou. Só eu voltei. Eu fiquei sozinha. E aí, depois já chegou outra mulher, e depois chegou outra. Assim, bem já na hora de quase eu sair, eu comecei a perceber que para algumas mulheres, aquela prisão era um lugar recorrente. Não era a primeira vez. A mulher com a unha aqui, com o cílio aqui, com o cabelo diferenciado. E ela dizia, tá, dessa vez agora então você vai me dar um Porsche. Dessa vez você vai me dar não sei o quê. E eu falava assim, gente... E o Espírito Santo abriu meu ouvido para entender o inglês. Porque o inglês do negro americano, ele é diferente. Não sei se você já percebeu. Já. Ele é diferente. Até em bairros a gente nota isso, né? Dependendo da região onde você vai, nos Estados Unidos é diferente. Então, eu entendia tudo que ela estava conversando. E ela dizendo, dessa vez, eu quero isso, isso. Vá tirar minha picape, não sei de tal lugar, e bote na garagem, não sei o quê. Ela dando ordem para as pessoas, para as criadas e tudo. E eu, uau. Então, era recorrente, aquele lugar para ela era comum. Tipo, não era uma coisa... E ela sabia que ia sair em pouco tempo. E ali eu comecei a meditar em algumas coisas que eu, sabe? Nunca tinha parado para pensar. Quantas mulheres estão presas? Estão fazendo negociação com a sua prisão? Quantas mulheres estão presas e estão vivendo um lugar de encarceramento pessoal porque elas mesmas se colocaram naquele lugar inconscientemente? Uau. Quantas mulheres estão presas, Carla, com a porta da cela aberta sem conseguir sair? E quantas mulheres estão desesperadas, batendo? Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa situação de ansiedade, de medo, de depressão, de uma crença limitante de escassez, pela impotência pessoal de ver um relacionamento como se ninguém mais fosse conseguir viver um novo relacionamento, ou como se Deus não existisse, como se ela não conhecesse um Deus soberano que faz ela sair daquele lugar. E não foi ali que Deus me deu essa revelação, isso foi em momentos depois. Mas aquele foi o momento final, e aí eu estou saindo e eu vejo o sol se pondo. E eu disse, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe quão valioso isso é para mim. E saí, fui vestir a roupa que eu entrei, e fui saindo e fui esperar minha amiga lá fora. Aí eu fui mandar mensagem pro Ronald, fui mandar mensagem pro Ronaldo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E meus pais só ficaram sabendo uma semana depois. E meus irmãos foram muito... Acho que eles entraram em choque. Que eu liguei pra eles, eu tava saindo da prisão. E eu falei, olha, aconteceu isso, mas eu já tô voltando pra casa. E eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer. E o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu voltei para a mesma casa, e eles já estavam me esperando lá.
E aí eu tinha uma medida que em 2 semanas eu não podia me comunicar com ele. Tinha uma corte para ir em julho, a gente estava em maio e a corte era em julho. E tantas outras coisas, né, que eu comecei a identificar que meu caderno, que eu escrevia as coisas não estava lá, que meu documento não estava mais lá, e aí ele ficava mandando dinheiro por baixo da porta, pedindo perdão, pedindo para eu responder as mensagens dele, e eu não respondia mais nada, e começou todo um processo de tortura psicológica, porque eu já não respondia mais nada. E aí ele começou ameaças, então dali a 7 meses foram ameaças horrendas, a respeito da minha filha, a respeito de tudo. Mas existe uma certeza, porque as pessoas podem se perguntar, mas por que você não voltou? Por que você não saiu dos Estados Unidos? Por que você não procurou um abrigo, um lugar seguro? Eu gosto de dizer que quando você está debaixo da graça de Deus, tem muita coisa que você não consegue explicar. Eu não conseguiria explicar. Eu só sabia que tinha uma força muito maior do que aqui, que era do meu entendimento, que vinha sobre mim e dizia: descansa, descansa, vai descansar. Eu não queria tomar nada, eu não queria... A única coisa que eu queria era escrever tudo que aconteceu. E eu escrevi tudo, eu falei: eu não quero perder nada, nenhum detalhe. Eu vou escrever tudo, porque eu sei que isso em algum momento vai ser útil para a vida de alguém. Eu vou escrever. E aí tirava tudo da minha cabeça, do meu coração, escrevia tudo. Comecei a olhar para a Alicia de uma forma diferente, comecei a olhar para o meu sabonete de uma forma diferente, comecei a olhar para a água que caía do chuveiro de uma forma diferente, comecei a olhar para a minha roupa de uma forma diferente. A minha gratidão ganhou um salto quântico. E assim que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi olhar que verso era aquele que ele tinha me dado. E o verso era Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu falei: se todas as coisas, então isso é mais uma. Eu vou continuar confiando em você. Porque você é o meu Deus. Eu não tenho a quem recorrer. É você. E aquele meu refúgio da paternidade ia começar no domingo. E eu saí da prisão no sábado à noite. E ninguém entendeu, porque nos 2 últimos dias que antecederia o meu refúgio, a Roberta sumiu. E aí eu mandei uma mensagem para todas as pessoas dizendo que um imprevisto tinha acontecido, mas que a gente começaria na segunda. Que eu ia reorganizar a rota e na segunda-feira eu ia começar. Carla, não tinha $1 na minha conta. Tava 0,0. Não tinha dinheiro. Não tinha nada na minha casa. Eu saí no sábado à noite, dormi na casa da minha amiga no domingo, na segunda. A gente passou na minha casa para pegar as roupas, por isso que eu falei que ele estava lá. E a minha amiga falou assim, foi falar com ele e disse: olha, não procura ele agora, não é o momento. Vamos deixar os ânimos, né, acalmarem para ver como que vai ficar a situação de vocês. E nesse ínterim, a gente estava na casa dela. Eu comecei o meu refúgio da casa dela. E não parei mais. Se o inferno achava que ele ia me parar por causa disso, ele se enganou. E na segunda eu comecei o meu refúgio. Na terça, uma pessoa me ligou e disse que estava com o coração muito angustiado e queria muito conversar comigo, porque ela queria fazer alguma coisa comigo, que Deus tinha me colocado no coração dela. E eu fechei uma mentoria, $5.000. Ela me deu 30% de entrada e a gente parcelou a diferença. Na quinta-feira, ela me traz a filha. A Alberta, ela também tem que participar. Ela tem um brilho, ela tem... A gente fecha a segunda mentoria também, $5.000. E depois eu fecho outra mentoria. E depois eu fecho outra mentoria. Carla, eu não liguei pra ninguém. Glória a Deus. Se não fosse ele, quem seria? E eu começo a ver o agir de Deus. Eu começo a ver, assim, as coisas acontecendo. E o Senhor me guardando, e o Senhor me protegendo. E aí chega o dia da mudança dele. Ele se muda para uma casa, porque ele acredita que eu vou voltar para ele. E eu vou procurar um apartamento, e vou para esse apartamento por 7 meses, porque eu preciso sair daquele lugar, porque eu já estava terminando o meu leasing. A Alicia terminou a escola, e aí eu saio, e aí eu lembro que eu não tenho um carro. E aí um amigo vai que tem um dealer,
ele compra carro no leilão, ele vende, revende, ele conseguiu o carro mais barato. Quanto é que você tem? Você me paga aqui quanto você puder. Eu dei uma entrada com o dinheiro que foi chegando, porque tinha um aluguel para pagar, porque tinha as outras contas, e a vergonha, o medo, a decepção, a autocobrança. E aí minha pastora chega na minha casa mais uma vez. Como é que você tá? Aí eu desabo. Pastora, eu vou contar tudo o que aconteceu. Conto tudo o que aconteceu. E agora, pastora, o que é que eu faço? Eu casei, pastora. Eu contraí matrimônio. Eu não posso deixar isso. E aí ela olha pra mim e diz assim: a gente precisa cuidar de você agora. Ela não disse que estava errado, que estava certo. Ela olhou pra minha vida, Carla. E começamos então. E eu comecei a viver um discipulado com a minha líder de célula, que sempre foi muito maravilhosa. Ela sempre me levou para a palavra. Ela não sabia ser uma psicóloga, uma coach, mas ela sabia ser aquela que me levava para a palavra. E eu tive muita graça de Deus de ter enviado pessoas assim, que foram me ajudando ao longo desse processo. E nesse processo eu comecei a desejar servir em algum lugar para me sentir útil, porque eu disse, eu preciso me sentir útil. E eu decidi que eu ia servir num lugar que tem de grávidas, lá em Orlando, que é vinculado a uma igreja, a primeira igreja batista de lá, First. Eles têm um centro, um núcleo, que acolhe mulheres que estão grávidas, para um primeiro momento, para que ela possa ver o bebê ali fazendo uma ultrassom, um teste de gravidez, e a gente acolhe como coach. Só que eu fui para trabalhar na recepção, trabalhar assim, ajudar, né, ser voluntário. Nessa altura eu já estava com carro e eu precisava ser útil. Na verdade, o Senhor já tinha me atraído para aquele lugar. E volta e meia eu via uma pessoa saindo triste, eu via uma pessoa saindo, sabe assim, cabisbaixa, e eu dizia: amiga, quem é que ajuda emocionalmente essas mulheres? E aí ela disse: não, às vezes tem um projeto aqui, alguma coisa, mas não é sempre. Aí eu fui até minha coordenadora e falei: Ale, tem alguma coisa que emocionalmente a gente possa fazer por essas mulheres? Ora, eu, o caco, querendo ajudar uma mulher. E aí ela falou assim: tem, e você vai fazer isso. Só que já existe um aqui. Então você vai passar por esse processo para você aprender como faz e você fazer com as brasileiras. Tops na hora. Na hora que ela fechou a boca, entrou a mentora. Olha aí quem vai lhe ajudar. É a Miss Ellie. Aí eu, Miss Ellie, eu corri para ela, peguei na mão dela. Eu disse: eu preciso de você. Eu preciso de você. E ela tinha acabado de voltar da pandemia. Ela ainda não tinha voltado desde quando a pandemia acabou. Então foi um encontro de duas pessoas que estavam precisando uma da outra. E ali eu começo uma jornada com ela, de um estudo bíblico com ênfase na cura do aborto. E quando a gente chega na 5ª sessão, porque eu já passei por um aborto aos 18 anos. E quando a gente chega na 5ª sessão, ela olha para mim e fala: você sabe o nome do seu bebê? Eu falei: sei. E o sexo? Sei. E aí eu falei o nome para ela. O nome dele é Pedro Luca. Era um garoto. E aí ela leva para casa e me volta na próxima sessão. O nome do seu filho tem relação com esse verso bíblico. Qual era o verso bíblico? Romanos 8, 28. E quando eu olho para aquilo, Carlinha, eu tenho uma reação assim interna, intrigante. Como se o meu filho fosse alguém tão real, que nunca saiu de perto de mim. E eu não sei se você sabe, existem estudos científicos que falam que nós trocamos células com nossos bebês. Então as células do meu filho, elas continuam aqui em mim. Só que a gente não sente, a gente não sabe. E a gente não sabe até que ponto isso mexe com a gente, porque não dá para traduzir isso, né? Cientificamente as células estão aqui, mas nós temos reações que transcendem o nosso entendimento, mas ele entende. E ali eu entendi que eu precisava ter uma reconciliação com meu filho. Eu precisava viver algo especial com meu filho. E no final daquele processo, meu filho é honrado naquele lugar. Existe uma cerimônia de honra àquele filho que eu não tive. A Alicia foi, a gente viveu em família um momento espetacular.
E foi assim que eu comecei meu processo de reconstrução da minha história. Foi naquele lugar, assim, que eu via a obra de Deus real na minha vida. E as coisas foram acontecendo, a intimidade foi surgindo de uma forma diferente. Eu queria aquele primeiro amor, eu queria aquele fogo queimando, eu queria ver aquela... Sabe aquele primeiro momento que é gostoso de você descobrir, você viver na presença de Deus, é bom, maravilhoso. Mas quando ele vai tirando os espinhos da gente, o carrapicho, sabe aquele carrapicho que prega, ele vai tirando e dói às vezes? Para ele tirar aquilo, ele precisa também fazer com que algumas coisas venham para a tona. A gente toma consciência de muitas coisas e foi exatamente isso que foi acontecendo ao longo dessa jornada. Eu não fiquei nos Estados Unidos por acaso. Eu não passei por tudo que eu passei por acaso, privações, escassez, necessidade. Houveram dias muito difíceis, onde eu me senti excluída por ser mãe solteira dentro do contexto de igreja. Eu acho que muitas das dores que uma mulher solteira vive, divorciada, deixada, eu comecei a entender depois que eu já estava mais forte emocionalmente, que não era o momento de pensar em outro relacionamento, e eu também não estava preparada para aquilo. Eu precisava cuidar da minha filha, precisava cuidar da minha estrutura. Mais uma vez eu pensei em priorizar as coisas do Senhor e dizer, se o Senhor quiser, se for da tua vontade para a nossa felicidade, eu te entrego um futuro relacionamento. Eu quero viver para você, Senhor. E desde então tem sido uma jornada de muita descoberta com o Senhor, de muita vida em Cristo, de perdão, de cura, de restauração, porque Ele é um Deus de restauração, restituição e justiça. Ele faz esse processo naqueles que se permitem viver. E eu tenho muita fome e sede de Jesus, sabe, Carla? Eu não saberia te descrever como é a minha vida sem Ele. Hoje, eu não consigo, assim, você veio me contar uma coisa e eu não terminar com você sem uma oração, porque eu não sei resolver muitas vezes o teu problema. Como coach, talvez eu vou te confrontar. Talvez eu vou te fazer perguntas que não vão ser agradáveis e vão ser indigestas até. Mas, no final, vamos orar. Se eu tô com raiva de alguém, se eu tô com... Eu chamo para oração, sabe? O meu refúgio aconteceu, nós finalizamos. E desde então eu não fiz mais nenhum refúgio. Porque eu disse, agora eu quero que você seja o meu refúgio. Porque você tem sido o meu refúgio, mas eu não me sinto pronta ainda para fazer o meu refúgio com outras mulheres. Então tem um livro a respeito de tudo isso, né? Tem coisas que eu falei aqui, mas tem coisas que eu não falei aqui, né? Que estão exclusivamente no livro, né? De algumas revelações que eu fui vivendo, livros que eu fui lendo para edificar essa jornada e fazer com que essa jornada tivesse um valor. Eu não queria passar por isso por acaso, porque a minha filha também foi alcançada por tudo isso. Nesse meu crescimento com o Senhor, ela também cresceu, ela também viveu essa jornada de amor com o Senhor, né? Até a gente chegar no perdão, que ela não conseguia perdoar esse homem, né? E eu dizia assim, filha, sabe o que o Senhor falou para mim quando eu tive resistência a perdoar? Porque, na verdade, quando eu entrei naquele carro algemada, eu disse, Senhor, eu decido perdoar. Agora muda meu coração, porque dói. Sim, a decisão é uma coisa, a prática... As emoções ainda estão envolvidas. A genuinidade da situação é que é diferente. Né? Exato. E o Senhor falou assim, só lembra que ele também é meu filho. É difícil você lembrar que alguém que machucou você, que feriu você, porque depois de tudo, ele também pegou todos as memórias bonitas que a gente viveu e estampou nas redes sociais com frases deturpadas. Nossa. Ele pegou minha foto. Ele foi insistente. Ele pegou uma foto minha vestida de noiva e colocou como se fosse do diabo aqui, as chifres do diabo, e colocou que eu tinha um olhar de demônio, algo semelhante. Mas quando o diabo quer... A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E o Senhor dizia assim, não revida, não explica, não vai para a rede social, não faz isso. Mas houve um momento que eu disse, eu vou abrir um processo contra ele. Eu não quero ser omissa nem negligente, mas eu preciso fazer. E aí ele me deu Romanos 12.
E lá no final de Romanos 12 ele diz que a vingança é dele. E que enquanto você está fazendo bem ao outro, você está acumulando brasas vivas na cabeça dele. Então foram muitas coisas, foram muitas respostas. Foi um processo que envolveu dor, envolveu sofrimento, mas envolveu muito aprendizado, Carla. Porque eu acho que você sabe que 10% é o que acontece, 90% é o que a gente faz com o que acontece. Mas esses 90% que a gente precisa fazer com o que acontece, para muitos é extremamente desafiador. E hoje a gente está fazendo um resumo da minha história, dessa jornada, que na verdade é uma parte dela, mas houveram momentos de secreto onde o Senhor me trouxe muito alívio. E aí vem Josué. Seja forte e corajoso. Uau. E você sabe por que a gente tem que ser forte e corajosa? Para voltar para Ele. Porque na sequência desse verso ele diz: medita nas palavras desse livro de dia e de noite, e não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda. A observação é essa. Então, diante de tudo que aconteceu, o que mais importa é que ele me manteve no centro da vontade dele. Ele me guardou, ele me protegeu. Não só a minha filha também. Ele guardou a minha casa, Carla. Ele guardou minha família. Ele me deu um novo nome. Ele me deu uma autoridade sobre causas que muitos não têm. Ele me deu uma autoridade de falar para mulheres que passaram por abusos, por relacionamentos narcisistas. Ele me deu autoridade para falar para mulheres que estão aprisionadas, porque só sabe o que é estar presa, é alguém que esteve num lugar. Exatamente. Não precisava ser assim, eu sei. Eu tenho certeza que não precisava ser assim. Eu não posso... Cada um tem o seu processo. Eu acredito cada vez mais nisso. Cada um tem o seu processo. E que a nossa grande dificuldade enquanto humanos é entender cada pedaço desse processo. E aceitar cada pedaço desse processo. E confiar nesse processo, na verdade, nele... O confiar é o desafio, né? Eu vejo muito isso, o confiar é o desafio. Porque dói demais. E dói, a gente tem que confiar. A confiança, ela é uma construção. E uma vez, numa madrugada, ele me levantou e disse: qual foi o processo que você abortou? Da construção da sua confiança em mim. Então, não dá pra gente criar atalhos. Não dá pra gente produzir resultados instantâneos com a força do nosso braço, sem a presença dele. Sem a convicção de que ele vai estar conosco. Então, se eu pudesse dizer aqui algo para as mulheres que passam por esse tipo de situação, não aborte nenhuma etapa do processo. Não vá para psicotrópicos. Procure sim vitaminas, vá no médico, no nutrólogo, veja o que você precisa. Meu cabelo caiu, eu fiquei sem energia, eu fiquei sem força. Mas talvez se eu tivesse procurado um nutrólogo, um médico, um check-up, se eu tivesse tido esse lugar de vai fazer isso aqui, eu tivesse reagido mais rápido. Porque a questão é quanto tempo você passa nesse tempo de sofrimento. E é uma coisa que me deixa... Imagina vender Êxodo, Deuteronômio, vai lá. Quanto tempo você vai ficar negando a nuvem que te protege? Quanto tempo você vai ficar negando o maná que cai do céu? Ou você vai ficar murmurando? É isso. Sem culpando outras pessoas. Exatamente, sem conseguir contemplar tudo aquilo que você está recebendo, né? Carlinha, é um processo que só ele, é só com ele. Eu tenho uma família maravilhosa. A gente está vivendo o melhor tempo da nossa história porque houve cura no meu coração, a cura de uma adolescente que queria ser mãe dos irmãos, que assumiu papéis que não eram dela, que teve que assumir responsabilidades antes do tempo, mas que pena que teve que ser assim. Mas essa foi a minha história. E ela me forjou, eu deveria ser grata, mas eu não conseguia olhar com gratidão. Então, eu vivi processo sozinha porque Deus queria me curar. Não era a A, a B ou a C. Eu culpei minha família porque eu queria apoio, mas se eu tivesse o apoio, cara, eu não tinha conseguido viver com Deus o que só Ele pôde me dar. E houve uma situação específica que o Senhor me provou que as pessoas que eu mais queria que tivessem me ajudado
elas foram obedientes em não me ajudar. E ele disse, ela tinha tudo para te ajudar, como você também agora tem tudo para ajudar essa pessoa, mas você decidiu me obedecer. E porque você decidiu me obedecer, agora eu te faço conhecer o meu caráter. E quando a gente conhece o caráter de Cristo, Carlinha, a gente não quer mais nada, a não ser obedecer e andar nos caminhos dele, sabe? Eu sou alucinada por Jesus. Eu sou apaixonada pelo que Jesus faz, do nada. Vir para Florianópolis para celebrar a vida do meu sobrinho nesse tempo foi o maior presente que Deus me deu. E um presente como se ele dissesse assim, isso é o que você mais me pediu, a sua vida inteira. Foi a sua família, que é a sua base, que é a sua raiz. E foi lindo chegar no dia do aniversário e ver vocês juntos, porque a gente chegou bem na hora que vocês estavam fazendo a foto. Tá aqui, filha. A tua oração de 12 anos, eu nunca esqueci. As lágrimas que você chorou, eu tenho todas colecionadas. Eu nunca esqueci nenhuma expressão do teu olhar voltado para mim, para dizer, eu quero a minha família. Tá aqui, tua família. Agora sim, eu tô preparada para viver nele a próxima estação. Uau, muito bom. E essa próxima estação tá muito próxima, né? E a gente não vai contar isso agora. A gente vai gravar isso lá em Orlando, ou em Fortaleza, ou quem sabe em Curitiba, não sei, né? Sim. O que vem por aí. Ou quem sabe aqui em Floripa mesmo. Quem sabe? Quem sabe? Pessoas, porque a gente não imagina a dor que cada um carrega, o sofrimento que cada um carrega, e esse é o maior aprendizado que eu tive contigo, e comecei a te amar por causa daquela live, por causa daquele tempo. E agora a promessa de Orlando está muito próxima de se cumprir. Eu espero que você esteja lá. Vou estar, a gente se encontrar lá e conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carlinhos, de todo o meu coração por estar aqui com você e poder compartilhar essa história. Na verdade, não é para ficar só comigo, né? Eu tenho certeza que alguém em algum lugar precisa ouvir algo a respeito disso, porque de alguma forma passou por uma situação de prisão ou está presa e ainda não tomou consciência de que está nesse lugar. Então, quero te agradecer de todo o coração a oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Você é muito especial. Quando eu já tinha me falado muito sobre você, do quão especial você é, e olhar para julgar o outro, como você trouxe, né? É olhar para o que Jesus diria dessa pessoa. Apesar de toda circunstância, ela tem uma história, e ela tem uma história com Deus. Ela tem uma história que foi escrita pelo Senhor. E quando você me diz, né, a gente não pode julgar as pessoas porque a gente não sabe a dor que elas têm passado. Essa é uma realidade que o mundo está carecendo e que muitas pessoas estão adoecendo porque não existe esse olhar de compaixão. A gente precisa julgar. A gente pode julgar. Mas a gente pode julgar numa ótica daquilo que é bom para a nossa vida, daquilo que é bom para o que a gente quer, o que a gente quer buscar. Para saber a hora do sim e do não. Exatamente. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser prudentes como a pomba e astutos como a cobra. Mas que pena que eu só aprendi isso depois de passar por essa experiência. Então nós podemos julgar, mas a gente pode julgar nessa ótica do que é bom, que vai ser bom pra gente, do que a gente pode proporcionar a outras pessoas. Julgar com um olhar que não vem do céu não é legal mesmo. Como é que as pessoas podem te encontrar? Conta pra gente, Roberta, @... Roberta MB Gomes. Instagram, né? LinkedIn Roberta Gomes. E estamos aqui lá no meu Instagram, tem mais informações. O que tá fazendo, vai estar atualizado do que ela tá fazendo. Exatamente, é isso aí. E eu só queria deixar uma última palavra. Confiar no processo do Senhor faz toda a diferença. Porque a gente, como filhos, nós buscamos o autoconhecimento. Mas quando a gente confia no processo do Senhor, Ele nos faz buscar o conhecimento do alto. Por isso que a gente botou um leão ali. Por isso que tem um leão ali. Muito obrigada, amiga. Parabéns pelo projeto. Obrigada.
tudo por ele. Isso eu aprendi com o Ronald. Ronald, quando eu vou elogiar o Ronald diz é por ele, amiga, não é por mim, é isso. Elogie a ele, agradeço a ele. E eu agradeço a você que assistiu até aqui. Ficou um pouquinho longo esse podcast hoje, né? Mas muito merecido. Essa história de alguma forma vai impactar alguém. Não titubeia, não se faz de tímido, não seja orgulhoso. Pega esse link e manda pra alguém. A gente nunca sabe quando alguém está precisando ser liberto. A gente nunca sabe. Nunca sabe. As informações estão aqui no texto desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Começa a seguir a Roberta nas redes sociais. Tem muita informação legal lá. Tem muito vídeo legal lá. Quer ir para Orlando? Roberta, assistiu teu podcast com a Carla. Me dá uma dica aí de Orlando. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Vem também. E descarregue muito amor pelo mundo. O mundo precisa de muito amor. A gente precisa de muito amor para viver e viver melhor. E esse amor vem de um lugar só. Por isso que eu te digo sempre, Deus abençoe a sua vida como generosamente tem abençoado a minha. Até a próxima. Tchau, tchau.